Seu poder invisível. Genevieve Berrand. Título original em inglês: Your Invisible Power. Tradução: Misael Mitchell. Peça, e será dado a você. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Estas páginas foram escritas com um objetivo, e espero que as suas sugestões possam fornecer-lhe a chave que abrirá o caminho para realizar os seus desejos. E para explicar que o medo deve ser banido de todos os seus esforços para obter a posse das coisas, do que você quer. Isso pressupõe, é claro, que o seu desejo de posse seja baseado em sua aspiração em uma maior liberdade. Você sente, por exemplo, que a posse de mais dinheiro, terra ou amigos o deixará mais feliz. E seu desejo de possuir essas coisas surge da convicção de que possuí-los lhe dará liberdade e felicidade. Em seu esforço para possuir, você descobrirá que o que mais precisa é primeiro ser, sempre, não de forma intermitente, ser o melhor eu que você tem. Que você entenda que os erros de seus entes queridos são simplesmente erros. O seu sentimento de que ter mais posses, de qualquer tipo, lhe dará satisfação e felicidade está errado. Nenhuma pessoa, lugar ou coisa pode lhe dar felicidade. Eles podem lhe dar uma razão para a felicidade e uma sensação de satisfação, mas a alegria de viver vem de dentro de você. Portanto, aqui é recomendado que você faça o esforço para obter aquelas coisas que você acha que lhe darão alegria, e nada mais. Desde que, como dissemos antes, seus desejos estejam de acordo com a alegria de viver. Queremos aqui também sugerir as possibilidades que esperam aqueles que fazem um esforço persistente para entender a lei da visualização e fazer uma aplicação prática desse conhecimento no plano em que ele está. A palavra esforço, como usada aqui, não pretende transmitir a ideia de tensão. Todos os estudos e meditações devem ser feitos sem tensão ou estresse. Será mostrado aqui também que, se alguém começa desde o início com uma ação criativa ou imagem mental, é garantido que certos resultados virão mais tarde correspondentemente. Embora as leis do universo não possam ser modificadas, elas podem ser feitas para trabalhar em condições específicas, produzindo resultados para o avanço individual que não podem ser obtidos sob a operação espontânea da lei fornecida pela natureza. Pois longe de suas experiências passadas, que podem levá-lo às sugestões que lhe dei sobre as possibilidades que o aguardam ao ver, em nenhum caso quebrem a continuidade da lei de causa e efeito. Sim, através das sugestões dadas aqui, alguém percebe que sua mente é o centro através do qual opera todo o poder que existe, que está simplesmente à espera de ser contada a única maneira em que ele pode executar uma ação específica. Isso significa reação de uma forma concreta ou física. Então, este livro terá cumprido sua missão. Tente lembrar que a imagem que você pensa, sente e vê se reflete na mente universal e que, pela lei natural da ação recíproca, ela deve retornar a você de maneira espiritual ou física. O conhecimento desta lei de ação recíproca entre o indivíduo e a mente universal lhe dá livre acesso a tudo o que você deseja possuir ou ser. Devemos ter firmemente em mente
que tudo isso só pode ser verdade para a pessoa que reconhece que seu poder de criar uma imagem mental permanente vem do Espírito universal da vida que cria tudo, ou seja, Deus. E que só pode ser usado de maneira construtiva se for usado e mantido em harmonia com a natureza do espírito que acredita. Para garantir isso, não deve haver inversão do pensamento da pessoa sobre sua relação com esse espírito criativo universal, que é o de um filho ou filha, através do qual a mente do pai age e reage. Condicionado desta forma, o que quer que você pense ou sinta será reproduzido fielmente pelo espírito criativo da vida em uma reação correspondente. Esta é a principal razão pela qual você deve se imaginar e seus assuntos como você quer que eles sejam, como realidades existentes, ou mesmo que sejam invisíveis ao olho físico, e vivam dentro de sua imagem. Um esforço honesto para fazer isso, sempre reconhecendo que sua mente é uma projeção do espírito criativo, mostrará que o melhor que existe é seu em todos os seus caminhos. Genevieve Barrett, setembro de 1921. Capítulo 1. A ordem de visualização. O exercício da faculdade de visualização mantém sua mente em ordem e atrai para você as coisas que você precisa para tornar sua vida mais agradável de uma maneira ordenada. Se você se treinar na prática de imaginar deliberadamente seu desejo e examiná-lo cuidadosamente, você logo descobrirá que seus pensamentos e desejos vêm e vão, e eles se desenvolvem de uma maneira mais ordenada do que antes. Quando você atinge um estado de mentalidade ordenada, você não está mais em um estado contínuo de pressa mental. A pressa é o medo e, consequentemente, é destrutiva. Em outras palavras, quando sua compreensão entende o poder que está no ato de visualizar o que seu coração deseja e manter essa visualização com a sua vontade, então atrairá para você todas as coisas necessárias para a realização dessa imagem por vibrações harmoniosas da lei da atração, que você percebe que, como a ordem é a primeira lei do céu e a visualização coloca as coisas em seu elemento natural, a visualização deve ser algo celestial. Todo mundo visualiza, se eles sabem que estão fazendo isso ou não. A visualização é o grande segredo do sucesso. O uso consciente deste grande poder atrai recursos para você, enormemente multiplicados. Intensifica sua sabedoria e permite que você faça uso de vantagens que antes não era possível reconhecer. Agora podemos voar pelo ar, não porque alguém tenha sido capaz de mudar as leis da natureza, mas porque o inventor da máquina voadora aprendeu a aplicar as leis da natureza e, fazendo um uso ordenado delas, produziu o resultado desejado. Até agora, no que diz respeito às forças naturais, nada mudou desde o início. No primeiro ano, não havia aviões, porque aqueles daquela geração não poderiam conceber essa ideia como uma possibilidade prática viável. Isso ainda não foi feito. Foi o argumento. E isso não pode ser feito. No entanto, leis e materiais para máquinas voadoras práticas já existiam como fazem agora. Troward nos diz que a grande lição que ele aprendeu com o avião e telegrafia sem fio é o triunfo do princípio em precedentes e trabalhando uma ideia para sua conclusão lógica, apesar de toda a evidência acumulada de experiências passadas. Tendo tal exemplo diante de você, você não percebe que segredos ainda maiores podem ser revelados? E que, além disso,
você tem em seu interior a chave que abre a câmara secreta que contém o que você mais deseja? A única coisa necessária para você usar essa chave e tornar sua vida exatamente o que você quer que seja é uma investigação cuidadosa das causas invisíveis por trás de todos os estados externos e visíveis. Então, se você pegar aquela harmonia invisível causada com as suas ideias, descobrirá que você pode converter as chances que agora parecem ser apenas sonhos e transformá-las em fantásticas realidades práticas que funcionam. Todos nós sabemos que o balão foi o ancestral do avião. Em 1766, Henry Cavendish, um nobre inglês, provou que o gás hidrogênio era 7 vezes mais leve que o ar na atmosfera. A partir dessa descoberta, o balão foi criado. E a partir do balão, o dirigível foi desenvolvido, um aerostato, com a forma de um charuto. O estudo da aeronáutica e leis de locomoção levou à crença de que poderia desenvolver um mecanismo pelo qual você pudesse viajar de um lugar para outro, mesmo sendo uma nave mais pesada do que máquinas de ar, e eles ficariam no ar a uma velocidade que excedia a lei da gravidade por uma força propulsora. O professor Langley, de Washington, que desenvolveu grande parte da teoria que outros melhoraram depois, foi muito zombado quando enviou um modelo de avião apenas para que ele enterrasse o nariz na água barrenta do rio Potomac. Mas foram os irmãos Wright que, na última parte do século XIX, perceberam a possibilidade de viajar pelo ar em uma máquina que não tinha bolsa de gás. Eles se visualizaram aproveitando este meio de transporte com grande facilidade. Dizem que um dos irmãos dizia ao outro, quando os experimentos não saíam como esperavam: "Tudo bem, irmão, já posso me ver voando naquela máquina e ela viajando fácil e constantemente." Os irmãos Wright sabiam o que queriam e mantinham suas fotos constantemente diante deles. Ao visualizar ou fazer uma imagem mental, você não está tentando mudar as leis da natureza. Você está cumprindo-as. Seu objetivo na visualização é colocar as coisas em ordem regular, tanto mental quanto fisicamente. Quando você percebe que esse método de empregar o poder criativo traz seus desejos, um após o outro, para a realização material e prática, sua confiança na misteriosa, mas infalível lei da atração, que tem sua central no coração das suas palavras ou imagem, torna-se suprema. Nada pode abalar isso. Você nunca sentirá que será necessário tirar qualquer coisa de qualquer outra pessoa. Você aprenderá que pedir e buscar são correlativos. Você saberá que tudo o que você precisa fazer é começar a transformar a substância plástica do universo que estará fluindo nos moldes de pensamento que sua imagem desejo proporcionará.